em prédios antigos, ou no que se refere a edificações anteriores a 1970, principalmente aquelas com alvenaria tradicional de tijolos, é muito comum encontrar umidade por capilaridade. Isso se deve à falta de barreira hidráulica nas fundações. As fundações não são como se faz hoje, com concreto colossal ou armado. Muito pelo contrário, foi usado como fundação. Pedras enterradas sob as paredes ou iniciam as paredes 50 centímetros abaixo do nível do solo. Os primeiros tijolos são então colocados sobre um leito de areia, o que faz com que a parede funcione como um pavio para a água. Então a umidade sobe através de suas paredes por ação capilar ou hidrostática. Claro que não é que os arquitetos ou mestres pedreiros não tenham tido em conta estes problemas, na verdade eles tomaram precauções para lidar com a umidade que sobe do solo. Primeiramente, separou-se o contato do piso dos interiores das casas com o solo, construindo-se uma espécie de plataforma, pisos de tábuas articuladas, elevada a cerca de 40 centímetros do solo. Com isso, obteve-se uma câmara abaixo do piso, por onde passava ar para secar as paredes naqueles primeiros centímetros. As paredes abaixo do piso ficariam sem reboco, o que facilita a saída da umidade abaixo do piso e não sobre ele. A solução é muito simples, mas com o tempo os donos das casas decidiram fechar essas aberturas ou tapar esses buracos e instalar pisos monolíticos ou cerâmicos. O ar não podia mais circular sob as paredes e a umidade começou a sair do chão. Para perceber se a casa tinha piso de madeira em algum momento, podemos dar uma olhada na entrada da casa. Geralmente estes eram feitos com 2 ou 3 degraus, ou seja, a partir do nível da calçada ou calçada a casa foi levantada de modo que precisamente a grade de ventilação estava localizada acima da calçada. Por isso é comum que casas com escada de entrada tenham problemas com a descamação da pintura do rodapé. Muito bom, mas então, como você conserta isso? Ok, vamos parar de rodeios. A verdade é que não há solução. O que pode ser feito é fazer diferentes tratamentos nas paredes que vão desde infiltrações, passando por eletrólise e pinturas. A verdade é que ninguém até hoje, setembro de 2022, conseguiu criar uma tinta ou produto mágico para esse problema. Esse menino deveria ser professor honorário de alguma universidade. Ele é um chefe. A casa onde moro foi construída por um arquiteto e engenheiro que estudou na escola de burro. Eles encheram em um arrozal e agora a umidade aumenta. Como a casa é feita de blocos, estou retirando a metade do bloco ao nível do chão e substituí-lo por um bloco de espuma de alta densidade. Anteriormente, onde o bloco estava, coloquei 4 demãos de cimento asfáltico, chove e depois continuei com espuma, um pouco de gesso e voilá, o jogo está feito. A solução mais eficiente encontrada é cortar a parede ao nível do solo e fazer uma camada de impermeabilização e ressuportar a parede acima dessa camada. Com isso, o trabalho que hoje é utilizado em novas construções é feito para evitar que a umidade suba pelas paredes. Quando a parede atinge o limite de sua saturação e não consegue mais absorver mais água, começam a aparecer manchas escuras, lascas. A atmosfera fica encharcada de umidade e pode até destruir as paredes, porque geralmente são sais erosivos, além dos problemas respiratórios que todo tipo de umidade causa. Entre as possíveis causas de umidade por capilaridade estão fundações deficientes, drenagem incorreta, impermeabilização de paredes e fundações, contato com o nível onde se encontram as águas subterrâneas, saturação das águas pluviais ou rupturas nas instalações subterrâneas que transportam a água. Quando o solo apresenta excesso de umidade, ele busca liberá-la para o ar ou para qualquer material poroso que o circunda. As fundações absorvem essa umidade, que continua subindo pelas paredes que compõem sua casa. No final da estrada, esta umidade torna-se um problema tanto no interior como no exterior. Mas há muitos paliativos, soluções definitivas, nenhuma. Bem, francamente, se eles lhe disserem isso, comece desconfiando. A umidade da fundação resolve-se quando o edifício começa a ser construído, e aí já é tarde. Sempre é tarde. Nessa altura deve tentar investir e assegurar na construção da sua casa que sejam tomadas as devidas precauções para evitar a umidade de subir pelas paredes.
Para usar o melhor produto, não faça apenas um tratamento e certifique-se de usar 2 ou mais. Por exemplo, impermeabilizar na fundação e depois tomar alguns cuidados para impermeabilizar na segurança. Uma camada de alvenaria, tijolos ou blocos, ou utilizar a argamassa das primeiras camadas da parede com aditivo anti-umidade. Fungos e mofo aparecem no teto e nas paredes, quando o ambiente fica muito úmido. Para que se possa usar água sanitária ou hipoclorito, eles matam micro-organismos, mas não os afloramentos de sal cristalizado que saem de dentro da parede. É que à medida que a água sobe pela parede, como se fosse um pavio de iluminação pública, sais e calcários chegam com ela. Estes se cristalizam à medida que a umidade se dissolve no ambiente. A água evapora, mas os sais cristalizam ou as bactérias e fungos se reproduzem. Existem 2 grandes grupos de fungos ou afloramentos, aqueles que são de cor marrom a preta e aqueles que são brancos ou amarelados. A primeira é devido à umidade do ambiente, muito comum em banheiros e não por patologias do prédio, mas sim por uma ventilação muito deficiente ou excesso de umidade no ambiente. É muito comum no inverno quando são utilizados sistemas de aquecimento por chama aberta, fogões a gás ou combustível fóssil que produzem chama. O outro é devido a erros de construção ou falhas na estrutura. Piora no inverno ou quando chove. A umidade capilar lasca ou lasca tintas, quebra gesso, estuque e gesso. Este dano não é causado pela própria água. É causada pelos sais e minerais que a água que sobe do solo, através das paredes traz. Quando a água evapora para o meio ambiente, esses sais desinflam, mas quando a água sobe novamente com mais sais, eles voltam a inchar, e é essa ação mecânica de inchar e desinflar repetidamente que quebra até os tijolos mais duros de dentro deles, como se fosse uma cunha. Certamente esta última parte não foi bem explicada, mas são esses sais e minerais que fazem a base da parede, se a cortarmos, descascar como poeira. Tijolos literalmente se transformam em farinha. Se esta informação lhe pareceu interessante, agradecemos por compartilhá-la nas redes sociais e se não for suficiente para você, temos mais informações em outros vídeos desta comunidade. Aqui só queríamos fazer um breve resumo como muleta para quem é novo nessa coisa da maçonaria. Se precisar de mais informações sobre técnicas, materiais, aditivos e novos produtos, acesse os links sugeridos ou pergunte nos comentários. Antes de gastar dinheiro ou pensar em reparar a umidade, é melhor saber como ela ocorre. Embora a proposta pareça muito lógica, são poucas as vezes em que se dá tempo, e se faz uma análise sistemática do que causa ou agrava as manchas. Proponho um passeio pelas causas mais comuns que afetam nossas casas em relação à umidade. Será o suficiente para passar por isso juntos clicando no vídeo sugerido no final. Desejamos-lhe o dobro do que nos deseja. Te vejo em outro vídeo. Tchau. Um beijo.